página 32 da unidade 1, tópico 3, continuação. A seguir será apresentada parte do texto Religião e Regionalismo. Observações acerca dos vínculos entre a sociedade e o território em escala regional, de Álvaro Luiz Heydrich, que nos ajuda a entender mais sobre regionalismos. Considerar a ocorrência de interesses territoriais oposta ou diversamente àqueles tidos como os gerais da nação implica tratá-los como uma expressão regionalista, estejam eles vinculados à ideia de uma região ou associados a outras compartimentações territoriais do Estado-nação, como uma província, uma unidade federativa e etc. Vejamos, nos estudos sobre o tema da região como uma determinação histórica, têm sido predominantes as demonstrações das ligações desta, ora com a diversidade espacial nas formas de reprodução econômica, ora com o estabelecimento de subdomínios no território estatal. No primeiro caso, considera-se a diferenciação da unidade territorial no âmbito econômico. Admite-se principalmente a divisão territorial do trabalho como o modo de explicar as desigualdades regionais. No segundo, entende-se que a região é o resultado da adequação do espaço ao poder de uma elite que, por não exercer a hegemonia no plano da nação, preserva e assegura-o através do quê? Do domínio regional. São, em síntese, dois campos do poder social: a dominação social no âmbito privado e o poder político no âmbito público, que, particularizados, especialmente, podem ser apontados como razão e origem da questão regional. O regionalismo centra a sua justificação aonde? Na construção de uma regionalidade que particulariza sua inserção no âmbito nacional. Sua coesão interna necessita da presença de valores simbólicos, da dissimulação de suas diferenças internas e de apresentar-se frente à nação como conjunto integrado para ter força política. Os elementos do poder simbólico, como hábitos, costumes regionais e folclóricos, às vezes um dialeto específico, uma conformação paisagística própria, uma tradição econômica, uma história peculiar à nacional, são, em suma, suporte do interesse regional. Como forma particular de reprodução econômica, pode opor-se ao interesse econômico do centro da nação. No raciocínio de Bourdieu, é porque existe a região como unidade negativamente definida pela dominação simbólica e econômica, que alguns dos que dela participam podem ser levados a lutar, para alterarem a sua definição, para inverterem o sentido e o valor das características estigmatizadas, assume a forma de reivindicação regionalista. O pensamento de Bourdieu decodifica a inversão a que estamos acostumados. Primeiramente, é necessário produzir a representação como modo de apropriar-se da questão, do argumento, de produzir a necessidade. E a partir daí, da região representada, do interesse restrito, tornado territorialmente amplo. Torná-la real, como também a identidade dos que dela participam. Dessa forma, fusiciona-se a representação que cria a noção de região a um interesse que se generaliza nessa respectiva abrangência territorial. Assim, estão estreitamente ligados identidade, regionalismo e necessidade econômica ligada a uma forma hegemônica de dominação social. Aquilo que de forma mais abstrata dizia-se mais acima da definição da comunidade territorial, a partir da interseção da cultura, da política e da economia comuns, mais concretamente se percebe agora. Tanto há a necessidade da criação do consenso por parte de uma elite, como há a aceitação de um sentimento de pertença por uma determinada comunidade, assim como também elite e comunidade reproduzem-se através de relações econômicas. Para finalizar, creio que deve ser reforçada a ênfase no fato de que o regionalismo é parte de uma realidade pertinente à relação da sociedade com o território. Constitui uma forma de manifestação do interesse de uma comunidade em relação ao recorte territorial, objeto do poder que predomina nela mesma. É a expressão de um tipo de territorialismo,
Como territorialismo, deve-se entender não somente a escala da região, mas tanto a escala local da nação, como também a escala global. O discurso predominante em defesa da abertura econômica das nações e da reforma do Estado não é um tipo de argumentação justificadora a um novo recorte territorial? Dessa forma, creio que devemos pensar que o que observamos hoje não é exclusivamente um avanço da globalização, mas muito mais um globalismo. Da mesma forma que, no pós-guerra, o nacionalismo impulsionou a formação das economias nacionais. Outra possibilidade de olhar sobre o entendimento do conceito de região é perceber a região como um foco de identificação cultural. Essa visão é menos dominante nos estudos sobre região e considera que, nas relações sociais, a cultura é o objeto principal das abordagens regionais. É interessante destacar que o conceito de região, a partir do cultural, inaugura uma nova visão sobre as analogias que estão contidas nesse conceito. Portanto, para a sua compreensão, é necessário você ter como parâmetro a identidade cultural, que se constituiu uma outra maneira de entender a região na vertente do seu conceito atual. Portanto, o sentido de região, nessa abordagem, está ligado ao de lugar. E o lugar, por sua vez, é constituído de indivíduos que habitam ou habitaram seus espaços e que, por consequente, imprimiram nele sua cultura. Dessa forma, a identidade cultural coloca novamente os seres humanos como atores na produção e reprodução da vida social e dos lugares. Atenção, tente perceber se isso está presente em sua região e como se manifesta. É interessante notar que essa identidade cultural está mais ou menos presente dependendo da região de sua história. Se elegermos a identidade cultural como um modelo regional, a região pode ser definida, representada e diferenciada. Desse modo, o ponto de vista humanístico sobre a sociedade é valorizado e passa a ser visto como um conjunto de significados anunciados em um determinado recorte regional. A partir do estudo dos costumes, dos hábitos ou das representações que as sociedades fazem de sua existência em um território, existe a possibilidade de ir além do entendimento da região como uma simples espacialização, ou projeção de fenômenos determinados fora daquele espaço. Sob o ponto de vista da identidade cultural, a região existe, é real e tem uma coerência que ultrapassa as considerações daqueles que a observam. Ela é apropriada e vivida por seus habitantes e diferencia-se das demais. Ou seja, o espaço fornece a identidade do grupo social nele existente. Analisar a região sob a perspectiva da identidade cultural é manusear o código de significações nela representado. Ao concluir esse tópico, queremos afirmar mais uma vez que os conceitos de região podem ser tantos quanto os cientistas que se preocupam com tal estudo e que não é possível tratar dessa temática sem que esteja atento a isso. O que torna as abordagens diferentes é o olhar de cada pesquisador. Com isso, acredita-se que diversos conceitos de região convivem no tempo e que cada um possui suas especificidades. Caro acadêmico, tente você mesmo entender o conceito de região que melhor se aplica no lugar onde você mora. Página 32 da unidade